Bom, a aula de hoje tem como objetivo introduzir para vocês o que são servlets, né? Então, a ideia da gente é entender um pouquinho o que é o servlet, por que ele surgiu, né? E quais são as premissas dele, né? Qual é o objetivo dele e o que ele agrega de legal dentro de um sistema corporativo que vai ser desenvolvido para a web, né? Então, para a gente entender um pouquinho de onde veio, né, o Java Web, a gente tem que entender que lá no início, né, dos sisteminhas, eh, a gente tinha o quê? As aplicações de desktop, né? As aplicações em que você tinha que instalar um programa de computador em cada máquina e, nos casos mais extremos, eles conversavam através de uma intranet ou de uma rede conectada de computadores. Bom, o que acontece é que com o tempo, né, e a globalização, foi surgindo a necessidade de cada vez mais você explorar essa escalabilidade, né? Existiam problemas que que você tem a necessidade de apresentar informação e armazenar ou extrair informação de um ponto de vista mais escalar. Então, esses sistemas desktop não atendiam muito bem essa demanda. Ainda tem também o surgimento da internet que fez dar um boom pela demanda de sistemas com a necessidade de gerar páginas com conteúdo dinâmico, certo? Então, o que é conteúdo dinâmico? A gente viu até agora como fazer páginas HTML, né? Então, uma página HTML por si só tem um conteúdo estático, isso é, você escreve um conjunto de tags para apresentar uma informação. Agora, imagina que você pode querer alterar o que está dentro dessa tag dependendo de alguma informação. Então, um exemplo é previsão do tempo, né? Previsão do tempo, ela muda de tempos em tempos, certo? Ela é muito inconstante. Então, como é que você faz uma página que vai, por exemplo, representar o tempo do dia inteiro? É muito complicado, né? Porque, inclusive, a previsão muda de acordo com os parâmetros atuais, tá certo? Outros eventos, como por exemplo placares esportivos, né, são imprevisíveis e até a cotação de ações. Então é uma coisa tão dinâmica, né? Imagina você ficar escrevendo manualmente uma página HTML toda vez que a ação estiver modificando durante o pregão da bolsa, né? É um negócio que é muito inviável de você fazer escrevendo páginas HTML. E aí surgiram as primeiras soluções, né? Uma das primeiras soluções era a gente fazer o quê? O CGI, né? Common Gateway Interface, que na prática era o nosso servidor web, né? O nosso querido servidor web que conversa com o navegador web. Lembra que o servidor web até então ele só recebia uma requisição HTTP, interpretava e respondia essa requisição HTTP com HTML ou com algum arquivo, tá certo? Então agora a gente tinha um módulo, né, que era um programa que rodava dentro dessa interface do navegador. Ele era plugado, né, e utilizava essa interface do navegador para poder retornar o resultado de uma computação. Então, na prática, como se eu falasse assim, eu vou ter um programa que vai rodar junto com o meu navegador, no momento em que ele recebe uma requisição, né, num processo separado, certo? Para responder alguma coisa. E depois que ele responder, ele morre e o nosso navegador continua executando, tá certo? Então, os primeiros programas CGI surgiram, né? Até hoje ainda existem algumas aplicações que às vezes chamam em CGI um código em Java, um código em C, quando é alguma coisa, algum modelo mais complicado, né? E aí também surgiram os applets, né? Que foi a primeira solução do pessoal lá do Java para tentar atender essa demanda de páginas web. Hoje a gente já está tendo um desuso do applet, né? Alguns navegadores já não apresentam mais os plugins do Java para fazer o applet. Mas existia uma gama de programas, né, em que um applet consiste de um programinha em Java, que você gerava um pacote específico, tá certo? E aí com tags HTML você conseguia dizer que aquele pedacinho da página era um programa em Java. Então conseguia fazer janela, conseguia fazer botão, assim como você faz com os programas de desktop, mas aparecia no navegador, certo? Então, eram coisas bem práticas. Os applets até ficaram por muito tempo com a necessidade de fazer o quê? Tecladinho, né, para senha. Então,
Por muito tempo, os teclados de banco online eram feitos com o quê? Com Flash ou com Applet, que são aplicações, né, que você vai rodando e aí elas não permitem keyloggers, por exemplo, de trabalhar. E, na verdade, eles davam um jeito de codificar sua senha para ninguém poder roubar. Então, a ideia era usar applets para isso também. Agora já mudou, né? Já existem outras coisas para serem feitas. E aí, em seguida, começaram a surgir as linguagens mais específicas para o contexto web, né? Então, por exemplo, o PHP começou a surgir, apesar do PHP também poder ser utilizado como CGI, né? O Perl, né, que é uma linguagem baseada em expressão regular, o ASP, e são linguagens que normalmente são scripts, que são pré-compilados, né? E são executados. Na verdade, eles são compilados e executados em tempo de execução. É claro que o pessoal do Java não ia ficar por trás e começou a gerar um conteúdo web chamado de servlet. Então, vamos responder a pergunta de hoje. O que é um servlet? O servlet, na prática, é uma classe que vem com um conjunto de métodos e opções para que a gente consiga rodar um código em Java dentro do servidor web. Então, a ideia é que a gente tem um conjunto de classes, tá certo? Que vão receber requisições HTTP, elas vão ser traduzidas em mensagens para algum método e vão responder isso de alguma forma para o servidor web conseguir apresentar uma página HTML. Então, na prática, a gente fala que um servlet é colocar a capacidade de programar em Java dentro do servidor web. Observa, o servidor web continua funcionando do mesmo jeito, a gente não mexe como ele funciona. Assim, apenas desvia esse modelo request-response para que essa requisição passe por dentro de um código Java com métodos específicos, interfaces específicas. Então, uma das vantagens de você fazer esse tipo de coisa é que um servlet, quando ele recebe uma requisição, ele dispara uma thread, ele cria uma instância, né, da classe. E como em Java a gente trabalha com thread e não com processo, requisições paralelas, né, e concorrentes, elas trabalham em threads separadas, mas no mesmo processo. Então, quando você quer compartilhar algum tipo de recurso, né, vamos dar um exemplo, acesso a disco, ou vamos supor que seja uma coisa bem bizarra, uma impressora, né, tem um sisteminha que você manda uma porção de arquivo para alguém imprimir e depois entregar. Então, esse recurso também pode ser compartilhado. Então, quando você tem threads, né, você tem uma aplicação que compartilha a memória entre várias threads, o que fica mais rápido, o que não é possível com processos e outras coisas também. Tem o poder computacional que o Java já tem, né? E a questão de ser portável. Uma das maiores vantagens do servlet é que ele já vem com um conjunto de interfaces e classes, né, para se comunicar com a camada lá de persistência, o seu banco de dados, e eles acabam, se você utilizar certo, é claro, eles não permitem a injeção de código. Então, o que é uma injeção de código, só para que vocês entendam? É explorar uma falha no teu sistema. Então, imagina assim, você está pegando lá um campo direto da sua página, lá do teu formulário, e o cara pode escrever o que ele quiser. Agora, imagina que o que ele escreve vai direto lá para o banco, tá certo? Então, quando o que ele escreve vai direto para o banco, o cara pode simplesmente tentar adivinhar qual é a SQL que você está tentando inserir os dados no banco e colocar um outro script ao mesmo tempo para ser executado, tá certo? Então, esse é uma forma de você causar um dano, né, de invadir um sistema de forma bem boba. E essa figurinha aí representa isso, né? Então, se vocês forem ver o terceiro quadrinho da esquerda para a direita, é a mãe lá falando, olha, o nome do seu filho, que fala que o nome do filho acabou com o sistema da escola, né? Então, se vocês forem notar no quadrinho, fala que é Robert fecha chaves, drop tables. Então, o que que ele fez ali? Ele colocou um pedaço de SQL, fez um SQL injection e depois matou a tabela estudante. E aí ele falou, o pequeno Bob está fazendo algum problema? Bob Tables, né, que ele chama. Aí o cara fala sim, e aí depois ele brinca, né? Você tem que dar um jeito de limpar as entradas para o seu banco. Então, assim, usando as classes certas, eu vou mostrar para vocês, a gente consegue se livrar de SQL Injection. Beleza.
Uma vantagem também do Java, né? Essa questão de você ter várias ferramentas, o Eclipse, por exemplo, que eu uso bastante com vocês no curso, o NetBeans, que são ferramentas que auxiliam muito o desenvolvimento de servlet, vocês vão ver, né? Até para debugar. E a gente tem um servidor Tomcat, que na verdade é um web container, que tem um servidor web dentro, tá certo? Existem outros servidores como o WebSphere, né? Que fazem a mesma coisa. Só que o Tomcat é o mais consolidado dentre os gratuitos, tá certo? Há um tempo atrás, né, eu fiz uma pesquisa no Google, né, eu confesso que eu dei mole, eu não coloquei o link, né, e aí dá para mostrar que com essa pesquisa, 650 milhões de páginas utilizavam servlets. A gente sabe que surgiu muita tecnologia para concorrer com o servlet hoje em dia, mas dá para mostrar também com isso que 650 milhões de páginas tem uma popularidade, certo? Então, de certa forma, você aprender um pouco de Java Web também garante que você consiga, de repente, mexer num sistema mais legado, um sistema que alguém esteja fazendo, que você pode acabar parando na equipe dele ou comprando a empresa, certo? Então, teve uma época que o servlet era extremamente popular e era uma das vantagens dele, junto com as outras de popularidade e evitar SQL injection, certo? E aí, para a gente terminar o servlet, a gente tem que entender direitinho como é que funciona as coisas. Para a gente tentar entender como é que funciona, em primeiro lugar, a gente tem que entender aonde ele roda, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar com Tomcat, que é um container web, certo? O que é um container web? É um programa que tem um servidor web dentro, que é o Apache mesmo, tá certo? O servidor web da Apache, Tomcat é da Apache. E aí, ele já faz essa interface de uma requisição request response do HTTP, onde ele consegue traduzir essa requisição para saber se é uma página HTML, se é uma imagem ou se é uma requisição para algum contexto de um sistema Java e se é para qual servlet ele tem que mandar essa requisição, tá certo? E aí, coisas que vêm com Tomcat, né? A possibilidade de fazer conteúdo dinâmico, serviço de nomes, a gente vai ver como trabalhar com isso também, a questão dos recursos compartilhados que a gente falou, né, por serem thread, até mesmo Tomcat gerenciar isso, é o contexto da aplicação, pooling de recursos, que é a forma de gerenciar, né, quantos recursos você tem, quantos você já disponibilizou, quem vai ter que entrar na fila para esperar e quem não vai ter que entrar. Existem outras coisas, né, como a segurança, que a gente já comentou algumas coisas. Então esse é o desenho que representa o container web. Bem rapidamente aqui, ó, as duas figurinhas da esquerda, né, a gente já acostumou dentro do nosso curso, né? A gente tem um navegador, ele faz uma requisição HTTP e o web server responde esse HTTP response. Então o que pode ser? Pode ser uma requisição para uns recursos estáticos, né? Agora eu vou aumentar o escopo desses recursos estáticos, chamando recurso estático de qualquer coisa que não passe pelo web container, tá bom? Então, pode ser uma página, pode ser uma página HTML, pode ser um arquivo, pode ser um, um arquivo de texto, tá bom? Mas podem ser algumas requisições que necessitam de acesso a alguma aplicação web. E aí dentro dessa aplicação web a gente tem conjunto de arquivos estáticos, né? Páginas web, arquivos CSS, pode ter imagem, pode ter o que você quiser, né? E os servlets, que são as classes em Java, que vão ter o que? Uma sintaxe, né, específica. Na verdade, o que eles têm é um conjunto de métodos, né, que você vai implementar quando você estender a sua classe, e esses métodos vão representar a requisição HTTP. Aquele negócio de get, post, na verdade, vira um método dentro do seu servlet em que você implementa a atividade dinâmica dele, tá certo? Então, era o que a gente ia falar um pouquinho sobre servlet nessa aula. Em breve a gente vai mostrar um tutorial como criar servlets e como manipulá-los.